Bem, nós queremos começar, primeiramente, por endereçar saudações académicas a todos. Muito boa tarde. Dizer que nos sentimos regozijados por estarmos aqui num dia tão importante como este, o dia 25 de maio, Dia da África, e concomitantemente o dia em que nós vamos terminar com a nossa atividade, quarta Conferência de Línguas e Cultura. Mas também por ser o dia da professora Ana. Pronto. Ora, nós fomos convidados pelo NELIC para falarmos acerca dos nomes Umba, do preconceito ao conhecimento destes. Os nomes Umba fazem parte de um grupo maior de nomes, que são os nomes Banto, mas aí já chegaremos. Importa primeiro falarmos de uma forma fotográfica de alguns conceitos, como é o caso da ideia do nome. O nome é uma palavra, é identidade, porque o nome identifica a pessoa. O nome dá-nos um conjunto de informações sobre o seu portador. Por exemplo, no nosso mosaico cultural, que é bastante variado, através do nome nós podemos saber a proveniência da pessoa, se vem do sul, se vem do norte, se é Mukongo, ou se é o Chimbundo. Depois nós temos aqui nomes Banto. Ora, se o nome é identidade, então nós temos aqui um silogismo fácil. O nome Banto será aquele que tem que ver com a identidade africana, aqueles que nos identifica como africano, que nos localiza em uma das etnias próprias deste povo, neste caso o povo Banto. Mas afinal, qual é o problema nisto tudo? O problema é que, diante dos nomes Banto, muitas vezes nós nutrimos um certo preconceito, não é? Há pessoas que são portadoras destes nomes e consideram esses nomes como nomes ou pesados, nomes estranhos, nomes feios, o que não passa, ao fim e ao cabo, de um certo preconceito. Este preconceito, lá no fundo, não se resume para com o nome. Por quê? Porque o nome, afinal de contas, é uma categoria da língua. Ora, se nós temos preconceito para com o nome, facilmente teremos também preconceito para com a língua. Nesse caso, para com a língua Banto, mormente o Umbundo. Tal preconceito deve-se, num lado, à falta de conhecimento, nesse caso o desconhecimento, porque nós não conhecemos a nossa cultura, não é? Não dominamos as nossas línguas. Facilmente alguém que não domina as línguas nacionais vai considerar um nome como Chicolomoenho feio, porque não sabe o significado, certo? E por outra também, porque não dominamos a epistemologia que está na base da tal nomeação. Por outro lado também, uma das causas seria a alienação, não é? A alienação é uma das grandes consequências do colonialismo, essa preferência daquilo que é do outro em detrimento daquilo que é nosso, a preferência daqueles nomes que não são nossos, que não nos identificam, em detrimento dos nomes que realmente nos identificam. Um nome, por exemplo, como Cambim de Angola, vai ser considerado como um nome pesado, um nome feio, mas um nome como Arnold Schwarzenegger é um nome bonito. Isso não passa de tal preconceito. Ora, nós identificamos o problema e possíveis causas deste problema. Importa também apontarmos por uma possível solução. Ora, uma das possíveis soluções, passaria da saída do preconceito ao conhecimento desses nomes. Procurarmos conhecer mais sobre os nomes Banto. E sobre este, importa saber que eles estão divididos em categorias. Num lado nós temos os nomes Sando, que são aqueles que têm que ver com a reencarnação nominal, ou seja, o recém-nascido recebe o nome de um antepassado ou de um parente próximo, com o objetivo deste eternizar-se através do nome, ou seja, o Sando dador vai eternizar-se através do nome no Sando receptor. São os ditos nomes charás, não é? Todo mundo aqui acredito que tem um chará, são os nomes Sando. Segue-se depois os nomes ofício. Ora,
Os nomes ofício são aqueles que são dados em função daquilo que a pessoa faz, certo? Por exemplo, o indivíduo é pastor. Facilmente vai se chamar de, por exemplo, José Ngombo, certo? Porque é pastor. Isso também existe em português, certo? José o carpinteiro, Francisco o ferreiro. São aqueles nomes que são dados em função daquilo que a pessoa faz. E segue-se depois os nomes circunstância. O famoso filósofo espanhol Ortega Gasset diz o seguinte: eu sou eu e mis circunstâncias. O meu espanhol não é tão bom. Mas isso quer dizer o quê? Este filósofo quer dizer que as circunstâncias estão na base da construção também da identidade da pessoa. As circunstâncias também influenciam na construção da nossa identidade. Quer dizer, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E os nomes bantu, em geral, são nomes essencialmente circunstanciais. São nomes que são dados muito em função das circunstâncias. E, por fim, nós temos os nomes Zumba, que é o que nos interessa. Os nomes Zumba são aqueles que têm a vida neles. Por essa razão, também são chamados de nomes protetores ou defensores, nomes salvíficos, nomes anti-morte, ou ainda, concordando com o professor Chimbota e a professora Okuahamba, podemos também considerar como nomes terapêuticos. Explico-me. Os nomes Zumba são aqueles que são dados aos recém-nascidos com o objetivo de protegê-los ou defendê-los de possíveis males, como doença ou até mesmo como morte. Esses nomes geralmente são dados àqueles recém-nascidos que seguem irmãos mortos. Na nossa cultura, por exemplo, não é? Quando uma mãe dá à luz e este bebê acaba por nascer morto, ou nasce até vivo, mas moribundo, depois acaba por morrer, automaticamente, quando ela for dar à luz outra vez, não é? Aquele recém-nascido vai receber um nome com carga semântica um pouquinho forte ou negativa, na medida que é um nome que está virado para aquilo que é desprezível, para aquilo que tem que ver com a morte. Estamos a falar de nomes como, por exemplo, Chivimbi, nomes como Caninha, nomes como Fuca, como Mbolela, Chivole, ou se quisermos em português também há nomes como Podre, não é? Nomes como Lixo, Salalé, Ninguém e tantos outros. Podíamos ter uma lista enorme. Se calhar aqui há pessoas que têm esses nomes. E nós, quando ouvimos pessoas que são portadoras, não é? Quando vemos pessoas que são portadoras desses nomes, nós questionamos, mas como é que um pai que se diz que ama seu filho vai dar ao seu filho o nome de podre ou nome de lixo, nome de cadáver, por exemplo, certo? Na verdade, o que está na base dessa nomeação, a epistemologia que está na base dessa nomeação é a crença que estes nomes defendem. Estes nomes, ao fim e ao cabo, protegem a pessoa que é portadora destes nomes. Mas aqui também temos que referir que estes nomes, não é? Ao fim e ao cabo, acabam mesmo por defender a pessoa que é portadora. Ou seja, nós dissemos há pouco tempo que esses nomes geralmente são dados quando o recém-nascido segue morto, certo? E aquele recém-nascido que recebe este nome acaba realmente por viver, não é? Diferente daqueles que morreram, ele acaba por viver. E há aqui, no fundo, também um certo sentimento num lado de esperança, mas no outro lado de pessimismo. Dá-se esses nomes com um certo sentimento de pessimismo, que este que veio também vai seguir os outros. Mas no outro lado há o sentimento de esperança. Olha,
esse que veio, que viva, certo? E podemos dizer também que há aqui um certo sarcasmo por parte dessas nomeações. Ora, nós temos aqui uma lista de nomes Umba, Zit im Leben e simbologia desses nomes. Zit im Leben é o contexto de nascimento desses nomes. Em que contexto esses nomes nascem? Nós dissemos há pouco tempo que esses nomes nascem em contexto de morte ou em contexto de óbito. Dissemos que esses nomes são dados àqueles recém-nascidos que seguem irmãos mortos. Então, esses nomes são dados neste contexto, no contexto de morte ou de óbito. Ora, temos aqui uma lista de nomes Umba. Primeiro temos Chivimbi e Nambi, certo? Chivimbi quer dizer cadáver. Nambi quer dizer óbito. O recém-nascido recebe nome de cadáver ou nome de óbito. Esses nomes têm que ver profundamente com a morte. São dados no sentido de quê? De serem máscara para poderem despistar o recém-nascido de uma entidade, do espírito mau. Repito. Ou seja, para o Muntu, ou para o povo Banto no caso, a morte de alguém tão jovem não pode ser obra do acaso. Há sempre um causador. Tal causador é o espírito mau, ou o espírito da morte, certo? Esse espírito da morte é atraído através do nome, pelo que, se o recém-nascido receber um nome que tem que ver com a vida, ele vai e retira aquela vida. Se receber um nome como Chivimbi ou Nambi, que tem que ver com morte ou cadáver, então ele desiste, porque pensa que este é igual a ele, certo? Então, esses nomes acabam por servir como despistadores, certo? Segue-se aqui depois nome Cheavali. Esse nome é muito importante para mim. Cheavali quer dizer veio outra vez, a morte veio outra vez, e com ela mais um óbito. Então nos preparemos para chorar. Cheavali é o nome que pertenceu à minha avó, Eulária Cheavali, que Deus a tenha. Ela segue, morreu já, não é? Velha. É velha, né? Sim, ora, o nome Cheavali pertenceu à minha avó, conforme eu disse, e a minha avó segue 10 irmãos mortos. Sabemos como é que são as nossas famílias, que são enormes, não é? E a minha avó segue 10 irmãos mortos. Quando ela nasce, tem essa ideia, olha, ela também parece que pode morrer. Então ficou-se um tempo sem que se lhe desse um nome. Quando se decidiu dar-lhe o nome esse nome de Cheavali, né, veio outra vez. E aquilo que nós dissemos há pouco tempo, que esses nomes Umba acabam mesmo por ser terapêuticos, na medida que acabam por curar realmente, acontece porque as pessoas que recebem esses nomes não morrem, vivem. É o caso da minha avó, por essa razão estou aqui a falar para este auditório. Pronto. Segue-se depois nome como Lumbombo e Chilulu. Lumbombo é um nome que nós retiramos da obra O Homem que Plantava Aves, de Gociante Patissa. Lumbombo quer dizer raiz. A raiz faz parte do mundo do subsolo, do subterrâneo, portanto da escuridão, e tem que ver com a morte. É para dizer que este que veio é morto como aqueles que por cá passaram. É também descartável. Tudo como máscara para poder proteger, a fim e a cabo, a criança, o bebê. E por fim nós temos o nome Chilulu. Chilulu quer dizer fantasma. Ora, aquele que vem buscar a vida é um fantasma. Um fantasma não se vai interessar por outro fantasma, certo? Ele quer pessoas vivas, não é? Pessoas reais, vivas.
Então, esse nome Chilulu é dado para quê? Para poder confundir a atenção do espírito mau e fazer assim com que esse se desvie do caminho desse recém-nascido e fazer também com que este possa viver e não seguir o caminho que os seus irmãos percorreram. Ora, então, muitas vezes nos deparamos com esses nomes e temos aquela visão preconceituosa. Quer dizer, o teu pai que vai te dar este nome de lixo não te valorizou, não é? Então, nos criticamos, temos essa visão. Então, devemos saber que o que está na base disso tudo é o quê? É a crença que esses nomes defendem, esses nomes protegem as pessoas. Pronto, nós vamos terminar já. Podíamos falar mais, não é? Mas também temos que ter em conta o tempo. Vamos terminar com algumas recomendações. Primeiro, a academia, não é? Nós achamos que a academia tem um papel preponderante daquilo que é lutar contra as amarras do preconceito, principalmente relativo à nossa cultura. Então, nós achamos que a academia deve trazer mais estudos relativos à nossa cultura, não só aos nomes, há muita coisa que deve ser estudada, para que faça com que as pessoas se libertem do tal preconceito. E também ao Ministério da Justiça, que nesse caso é o governo, tem de ser, não é? Acho que é um absurdo, não é? Nós vermos que até então, na conservatória, nós temos dificuldades de fazer adesão aos nomes que nos identificam, nesse caso os nomes banto, e quando se aceita, por exemplo, são nomes adulterados. Então, nós dirigimos também uma recomendação a essa entidade para que ajude a fomentar a adesão aos nomes banto, aos nomes que realmente nos identificam. E, por fim, a todos nós, porque nós achamos que os nomes são nossos, a cultura é nossa, as línguas são nossas, e é importante que nós estudemos essas línguas, porque nos faz bem, não é? Para termos também um posicionamento melhor nesse teatro mundial. Não tendo mais nada, obrigado pela audiência e Topandula. Muito obrigado, Fernando, por esta reflexão sobre o nome. Na verdade, o que seria de nós se não tivéssemos nomes? Seria, não sei, os nomes zumbas, eu acho e também creio que afugentam, porque eu sou fruto de um dos nomes zumbas, na verdade. Enquanto eu sou o terceiro filho e dos 2 antecedidos mortos. Portanto, enquanto bebê era o meu nome de feitio. É alguém só para enfeitar. E este para enfeitar ficou até aqui. Continua a enfeitar, resistiu. Fernando, muito obrigado. Já vamos passar para a segunda